Olá pessoal, eu me chamo Altair Maciel e no vídeo de hoje nós vamos ver como fazer o preenchimento de falhas em dados de chuva utilizando o método da regressão linear simples. Então, às vezes a gente está trabalhando com dados de uma estação pluviométrica e essa estação apresenta uma falha durante um mês ou durante um ano. E para evitar a gente descartar essa estação ou mesmo impossibilitar a nossa análise utilizando essa estação, existem alguns métodos que são justamente para preencher essas falhas. Lembrando sempre que esse método de preenchimento dessa falha lhe fornece uma estimativa. Não vai ser um dado, mas vai ser uma estimativa a respeito da chuva que aconteceu naquele mês ou naquele ano. No vídeo passado, nós vimos como fazer esse preenchimento de falha de chuva utilizando o método da ponderação regional. Hoje nós vamos ver como fazer esse preenchimento utilizando o método da regressão linear simples. Então, vamos lá. Aqui eu estou com um diagrama de Gantt e, mais uma vez, eu sempre estou frisando isso. Quem não souber elaborar um diagrama de Gantt, dá uma olhadinha lá nos vídeos passados, tem um vídeo específico falando sobre como elaborar um diagrama de Gantt. O diagrama de Gantt aqui ele está mostrando para a gente 4 estações pluviométricas: Fazenda Boa Fortuna, Murici Ponte, União dos Palmares e São José da Laje. E vocês podem notar que União dos Palmares, em 1996, teve um período com falha. Então, tem uma falha de até 30 dias. Tá? Enquanto que as demais estações, durante o período de 1993 a 2005, fez o preenchimento, fez o monitoramento completo ao longo desse período. União dos Palmares também fez, mas em 1996 teve uma falha. Se a gente checar aqui em União dos Palmares em 1996, a gente vai ver que no mês de junho a estação não conseguiu monitorar todos os 30 dias de junho. Houve falha durante 8 dias. Essa aqui ainda é uma falha pequena. Às vezes tem estação que falha durante todo o mês ou ainda durante todo o ano, mas mesmo assim a gente vai utilizar esse exemplo para a nossa aplicação de hoje. Tá? Então, ok. Como é que a gente aplica o método da regressão linear simples? A gente vai precisar encontrar uma estação pluviométrica que apresente um comportamento pluviométrico semelhante à estação que a gente está trabalhando e que teve a falha. Tá? A gente vai precisar pegar essa estação com características pluviométricas semelhantes e utilizar ela para preencher a falha da estação que a gente que é do nosso interesse. Certo? Então, o primeiro passo é a gente encontrar uma estação que tenha um regime pluviométrico semelhante. E aí, o primeiro filtro que a gente pode fazer é um filtro por região, ou seja, tentar localizar próximo, no entorno da estação onde houve a falha aí que a gente está trabalhando, se tem alguma estação pluviométrica que funcionou durante aquele período em que houve falha na nossa estação. Certo? Então, já nos vídeos passados, a gente já vem trabalhando com essa região aqui. Vou até mostrar aqui no Google Earth. Então, aqui está a estação União dos Palmares, que é a estação que teve falha, e no entorno dela tem outras 3 estações: São José da Laje, Murici Ponte e Fazenda Boa Fortuna. Obviamente, pela proximidade, a gente percebe que São José da Laje e a estação de Murici Ponte, uma das duas seria a estação com maior potencial. Certo? Então, eu vou pegar aqui a reguinha do Google só para ver qual das duas está mais próxima. Então, a gente vê aqui que São José da Laje está a cerca de 17 km de União dos Palmares. E por outro lado, deixa eu pegar aqui de União dos Palmares para Murici. Murici está a cerca ali de 19, 20 km de União dos Palmares, em linha reta. Então a gente percebe que São José da Laje talvez seja a estação mais próxima de União dos Palmares, talvez seja mais adequada, mas Murici também está próximo ali, cerca de entre 15 e 20 km de distância. Certo? Altair, como foi que você fez para plotar esses pontos aqui dessas estações? Como é que você sabe que as estações estão aqui? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. O primeiro vídeo aqui do canal é mostrando como a gente pode, mostra lá como a gente pode obter esses dados e plotar esses dados no Google. Então checa lá no vídeo que eu mostro como é que faz. Mas de maneira bem simples, eu utilizei o Hydro e a plataforma HydroWeb da ANA. Se a gente vier aqui na plataforma HydroWeb, eu dei um zoom aqui em Alagoas. Se a gente aproximar para a bacia do Mundaú, que é a bacia que eu estou trabalhando, que é essa bacia aqui na cor branca, aqui nesse contorno branco, a gente pode localizar algumas estações próximas de União dos Palmares. Aqui, ó. União dos Palmares, cada um pontinho desse é uma estação. Se vocês forem lá voltar no vídeo, vocês vão perceber que eu expliquei com mais detalhes sobre isso. Então, clicando na estação, ele, além de fornecer algumas informações a respeito da estação, ele dá aqui as coordenadas, a latitude e longitude da estação. Tá? Então, você pode vir aqui no Google e plotar. Ou ainda vocês podem usar o Hydro. A gente está usando aqui o Hydro versão 1.4, então ele vai pedir aqui a conta, lembrar que a conta é Hydro, a senha é Master, ok? Vai abrir o Hydro, a gente pode vir aqui em registros permanentes, inventário, estações, demora um pouquinho para processar, e aqui a gente pode lançar o código da estação. No caso, se vocês localizarem as estações próximas, aqui em cima vai ter o código da estação.
Como eu já sei o código das minhas estações, que eu já localizei lá pelo HidroWeb, posso vir aqui, ó, colocar União dos Palmares 00936113. 00936113. Botar para consultar. Ele vai dar aqui, ó, estação União dos Palmares, vai dar latitude 9 graus, 9 minutos 16 segundos, longitude 36 graus, 2 minutos 9 segundos. Então eu venho aqui, crio um alfinete, coloco as coordenadas e está plotado a minha estação. E aí eu faço uma avaliação com base na proximidade entre as estações, certo? Mas lembrando, vou deixar aqui na descrição o link para o HidroWeb e vou deixar aqui, né, no entorno um cardzinho mostrando o vídeo em que eu mostrei com mais detalhe como plotar essas estações e fazer outras análises a partir disso, tá? Mas vamos seguir. Lembrando que proximidade não necessariamente quer dizer que o regime pluviométrico é semelhante. Então vai ser preciso a gente fazer uma análise também das características pluviométricas da região, o comportamento da chuva nessa região, para comparar com a estação onde houve falha e ver se o comportamento pluviométrico ele é semelhante, né? Não basta a gente ver que está próximo, a gente precisa verificar se o comportamento pluviométrico é semelhante. Então o que foi que eu fiz aqui? Eu baixei os dados lá do HidroWeb, fiz a análise no Hydro e importei aqui para o Excel para fazer a construção dos gráficos e ficar mais visual. Tem um vídeo também especificamente falando sobre isso, né? Vou deixar aqui também no card mostrando como fazer essa análise. Mas notem aqui, ó, plotei a chuva mensal para as 4 estações, Murici, União, Fazenda Boa Fortuna e São José da Laje. Tá aqui o gráfico mensal, né, das chuvas médias mensais e do total anual para as 4 estações. Percebam que para a União dos Palmares, que é a estação onde houve falha, a estação São José da Laje é que apresenta um comportamento semelhante, né, mais parecido. Então vejam aqui que o comportamento mensal, né, ao longo do ano é parecido entre as 2 estações. O comportamento de Murici e Fazenda Boa Fortuna também é parecido, mas se a gente for ser um pouco mais detalhista, a gente percebe que as curvas amarela e verde estão mais próximas aqui. De maneira que há uma indicação de que talvez, né, São José da Laje seja a estação mais adequada para a gente fazer essa inferência, para a gente fazer essa estimativa de União dos Palmares com base em São José da Laje. Se a gente olhar os totais anuais, também a gente percebe aqui que União dos Palmares e São José da Laje apresenta ali uma precipitação média de 1.200, né, quase 1.200 milímetros por ano. Enquanto Murici Ponte e Fazenda Boa Fortuna chove um pouquinho mais. Mas o comportamento das 4 são muito parecidos, né? Chuva, o período chuvoso no meio do ano e no final do ano, que é o nosso verão aqui no início do ano, o nosso verão aqui em Alagoas, é quando as estações existem um período menor de chuva, certo? Então, pela indicação aqui, pela análise prévia, eu vou usar São José da Laje para fazer a estimativa da chuva no mês que falhou, que União dos Palmares falhou. Então eu vou usar São José da Laje, vou descartar Fazenda Boa Fortuna e Murici Ponte. Lembrando, o método da regressão linear simples utiliza a comparação entre 2 estações, a estação que falhou e a estação que vai nos fornecer essa estimativa para a estação que falhou. Tá? Nos outros vídeos eu vou mostrar o método da regressão linear múltipla, que aí a gente utiliza mais de uma estação, tá? Mas essa aqui na regressão linear simples só utiliza uma única estação para fazer essa estimativa e eu vou usar São José da Laje. Então, como é que eu faço essa estimativa? Eu vou criar aqui uma nova aba no Excel e vou chamar ela de regressão linear simples. Ok, criei. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o mês e o ano, mês, ano, e vou botar chuva. E aí como eu vou chuva em milímetro por mês, a minha análise vai ser mensal, então chuva em milímetro por mês. Como eu vou usar 2 estações, que é União dos Palmares e São José da Laje. Então vou mesclar aqui. Ok. Então vou botar aqui para o gráfico de Gantt. O nosso período de análise vai ser de 1993 a 2005. Lembrando que o nosso mês que falhou foi junho, então vou fazer a análise mensal. O método da regressão linear simples, ele costuma ser utilizado para fazer preenchimento de falhas em séries mensais ou séries anuais. Nesse caso aqui a gente vai preencher o mês de junho, então vai ser uma série mensal. Então vamos ver aqui, junho 1996. 93 a 2005. Então, junho de 1993, junho de 1994 a 2005. Ok. E agora eu vou puxar a chuva que aconteceu em União dos Palmares, mês a mês, né? De junho de 93 a junho de 2005. Então, vamos lá para a União dos Palmares, junho de 93 e arrastar até junho de 2005. Mesma coisa com São José da Laje, junho de 93
a junho de 2005. Ok. Lembrando só que existe um período aqui, né, um mês que falhou. Foi o mês de 1990, foi junho de 1996 em União dos Palmares. Então eu vou deixar ele aqui em vermelho. Vou até deletar esse dado, porque a gente sabe que esse é um dado onde houve falha. Perceba, um mês de junho é um mês chuvoso, falhou 8 dias, mas como é um mês chuvoso, esses 8 dias podem ser decisivos para a nossa análise. Tá? Ok, como é que eu faço aqui a análise da regressão linear simples? A regressão linear simples, ela vai fazer um ajuste entre as duas estações. Ela parte do princípio que uma estação pode ser utilizada para inferir dado de chuva para outra estação. Certo? Nesse caso aqui, a gente vai usar São José da Laje para fazer estimativa para a União dos Palmares. Como é feita essa análise? Através da regressão linear simples. Como o próprio nome diz, linear, ele vai traçar uma reta que vai me fornecer a relação entre São José da Laje e União dos Palmares. Como assim, Otto? Ainda não entendi. Vou puxar esse dado aqui, esses dados, para uma nova planilha onde eu vou fazer a análise propriamente dita. Vou colar aqui. Tá? E vou excluir aqui esse período onde houve falha. Deixar só o período em que eu tive dado. Se eu plotar aqui deixa eu só aumentar aqui. Se eu plotar aqui um gráfico de dispersão, vir aqui inserir gráficos de dispersão, vocês vão notar, vou até colocar aqui o título dos eixos. Deixa eu só ver aqui quem está no eixo X e quem está no eixo Y. Selecionar dados, editar, vou botar aqui, análise, valor X, União dos Palmares. Eu vou botar São José da Laje, né? Porque São José da Laje é quem vai nos dar a estimativa, e Y eu vou colocar União dos Palmares. Mas não tem problema deixar invertido. Ok. Pronto. Então a gente já percebe aqui que há um comportamento um tanto quanto linear entre as duas estações. Ó. Os pontos aqui indicam que há uma relação linear entre as duas estações. Isso já é um bom sinal. Tá? Vou colocar aqui só o título dos eixos. Ó. Aqui a gente tem a chuva em São José da Laje, na verdade na estação São José da Laje. E o vertical, a chuva em União dos Palmares. Então notem que há uma relação aproximadamente linear entre a chuva em São José da Laje e a chuva em União dos Palmares. De maneira que, se eu estabelecer uma reta de regressão, utilizando esses pontos como referência, com base na chuva que aconteceu em São José da Laje naquele mês de junho de 1996, onde União dos Palmares deixou de monitorar, eu posso estimar a chuva utilizando a equação dessa reta de regressão. E é isso que a gente vai fazer utilizando o método da regressão linear simples. Como é que eu faço aqui no Excel? Eu vou usar a ferramenta aqui que está em dados, análise de dados. Certo? Quem não encontrar essa opção aqui no Excel, é porque ela não está habilitada. Vem aqui em arquivo, opções, suplementos, deixa eu carregar os suplementos, aqui embaixo vai aparecer a opção ir, você clica aqui e habilita aqui essa opção ferramentas de análise. Então coloca a setinha aqui do lado, veja que a minha está habilitada, aperta OK, que ele vai aparecer aqui, certo? Então a gente vem aqui em análise de dados, vai aparecer dentre as opções de análise, lá embaixo vai aparecer regressão. Então a gente bota OK. Ele vai perguntar aqui qual é o intervalo y de entrada, e nesse caso aqui é a variável que a gente quer obter a inferência, né? Obter a estimativa, ou seja, nesse nosso caso aqui é a União dos Palmares, então eu vou selecionar aqui a coluna relativa à União dos Palmares, incluindo aqui o rótulo, tá? E no intervalo x eu vou selecionar São José da Laje. Aí no intervalo x vai ser a variável que vai predizer, ou a variável a partir da qual a gente vai obter a estimativa, certo? Vocês selecionem aqui esse quadrinho de rótulos, tá? Habilitem aqui resíduos, plotar resíduos, vou tirar aqui resíduos padronizados e vou deixar plotar ajuste de linha, tá? Então vou deixar aqui resíduos, plotar ajuste de linha. E aqui ele pergunta onde é que vai ficar o intervalo de saída, ou seja, para onde os resultados vão. Então vocês podem selecionar essa opção, intervalo de saída. Vocês vêm aqui nessa setinha para cima e informam onde vocês vão querer que o resultado saia. Eu vou clicar aqui nessa célula e apertem OK. Aguarda e ele já apresenta aqui um resumo dos resultados.
Pessoal, esse resumo dos resultados aqui, né, ele apresenta muitos resultados que vêm lá da estatística. Então, quem quiser se debruçar sobre esses resultados aqui, eu acho excelente. Eu vou focar aqui nas estatísticas que eu acho mais importantes. Tá? Isso não indica que as outras não são importantes, tá? Todas aqui são importantes e vocês podem se debruçar sobre elas. Mas eu vou focar aqui nesse R múltiplo, que é o coeficiente de correlação. Ou seja, ele dá uma indicação de como a chuva de União se comporta em um cenário onde a chuva de São José da Laje está variando. Ou seja, dá uma indicação da relação entre as chuvas nas duas regiões, nas duas estações, certo? Ou seja, quando a chuva em São José da Laje varia, o que é que acontece com a chuva em União dos Palmares? Tá? Isso não indica, né, é bom que a gente deixe claro, que a gente descarte uma relação de causalidade, tá? Ou seja, de causa e efeito, mas dá uma indicação de que dentro do cenário de variação de um, o que é que acontece geralmente com a outra. Tá? Essa estatística, o coeficiente de correlação varia entre -1 e 1. Quanto mais próximo de 1, a gente tem uma correlação mais forte. Tá? E quando essa correlação ela é positiva, isso indica que quando um aumenta, a outra tende a aumentar. E quando essa correlação é negativa, isso indica que quando uma cresce, a outra tende a decrescer. Quando um aumenta, a outra tende a diminuir. Obviamente aqui, se a gente for fazer uma interpretação, como a gente está trabalhando em uma mesma região, a gente está trabalhando com uma variável chuva, né, a gente interpreta esse resultado positivo. Note que é uma correlação forte, está muito próxima de 1 aqui. Se a gente diminuir a quantidade de casas decimais, a gente chega aqui a 0,98, né, de coeficiente de correlação, ou seja, uma correlação forte e positiva, ou seja, quando a chuva, quando a gente tem uma precipitação elevada em São José da Laje, há uma tendência de que também tem uma precipitação elevada em União dos Palmares, né? Isso faz muito sentido porque a gente está trabalhando numa mesma região, certo? Então aqui o coeficiente de correlação, esse R quadrado é o coeficiente de determinação, ou seja, é o percentual, o quão a chuva em União dos Palmares pode ser predita, pode ser explicada pela chuva em São José da Laje, certo? Ou seja, o como a gente pode estimar a chuva em União dos Palmares, o percentual que a gente pode avaliar e como a gente pode calcular a chuva em União dos Palmares com base em São José da Laje. Nesse caso aqui, essa estatística, né, o coeficiente de determinação, ele varia entre 0 e 1, certo? Quando nós temos aí o valor 1, o valor unitário, que essa explicação é de 100%, é um percentual, né? Então quanto mais próximo de 1 for essa estatística, o coeficiente de determinação, melhor. E a gente nota aqui que a gente tem um coeficiente de determinação de 0,96, ou seja, 96% da chuva em União dos Palmares pode ser explicado pela chuva em São José da Laje. São estatísticas excelentes, né? 0,98 e 0,96. E vou pular aqui também para o valor P. Note aqui que a gente tem o valor P que a gente puxa lá dos testes de hipótese da estatística, certo? Que a gente pode interpretar como uma probabilidade de se obter esse resultado ao acaso. Né? Então, note que aqui a gente obteve um valor P muito baixo, 2,79 vezes 10 a menos 8, isso é quase zero. Né? Então, a probabilidade de a gente obter esse resultado ao acaso é muito baixa. Geralmente, a gente adota nas pesquisas um percentual de corte de 5% ou de 0,05. Então, o indicativo desse valor P muito baixo, isso nos leva a acreditar que esse resultado não foi obtido. Não é um resultado que se obtém ao acaso, mas sim há uma explicação para isso. Tá? Então, esse é um resultado com bastante significância e por isso a gente vai adotar essa regressão como sendo aceitável aqui para o nosso estudo. Se vocês forem olhar aqui também, tem os resultados a respeito dos resíduos, ou seja, da diferença entre o valor que vai ser predito pela nossa equação de regressão e o valor que foi observado. Então, eu vou puxar logo aqui para a gente analisar isso através do gráfico, depois a gente vai lá para os valores. Vou aumentar aqui esse gráfico. Ó. Então, aqui é o nosso gráfico dos resíduos. Quanto mais próximo esse gráfico estiver da nossa reta aqui das abscissas, ou seja, quanto mais próximo do nosso resíduo estiver de zero, melhor, porque isso indica que a diferença entre o valor que a equação de regressão vai nos dar e o valor observado foi muito próximo de zero. Então, quanto menor esses resíduos, melhor. Tá? E aqui a gente pode observar, ó, se a gente for, deixa eu só selecionar tudo aqui e aumentar. Note que ó, aqui nós temos nessa coluna os valores previstos para a União dos Palmares pela equação de regressão e aqui os resíduos, ou seja, a diferença entre o que foi previsto para a União dos Palmares e o que foi observado, que a gente tem ali a nossa tabelinha dos valores observados. Né? Aqui, ó. Aqui nós temos os valores observados. Então note, o primeiro valor foi 136,7 observado e o previsto, utilizando a equação de regressão, foi 144. Então a gente tem um resíduo aqui de menos 7,39. Então quanto menor for esse resíduo, mais próximo está a nossa estimativa, a nossa predição através da equação de regressão do valor observado. Então o ideal é que isso aqui esteja muito próximo a zero. E é a partir desses valores que vocês vão fazer a análise se a equação de regressão está adequada ou não. Até o momento eu ainda não mostrei a equação, né? Esse é o resultado final, a cereja do bolo.
E por fim, a gente pode analisar também esse gráfico aqui, que esse gráfico, deixa eu deletar aqui em cima, só para a gente observar, ele mostra o seguinte, ó, esses pontos em azul são justamente os pontos observados. Nota que a relação entre São José da Laje e União dos Palmares foi aquele mesmo gráfico que a gente construiu, e esses pontos em azul são aqueles pontos que a gente plotou. Esses pontos em laranja, nota que estabelecem uma reta, eles formam uma reta exata, exatamente uma reta. São os valores preditos pela nossa equação de regressão. Então, quanto mais próximo esses pontos laranja estiverem desses pontos em azul, melhor será a nossa predição através da régua da reta de regressão, da equação de regressão. Tá certo? Então, nota aqui que está bem ajustado, né? A gente tem um probleminha aqui nos valores próximos às precipitações máximas, dentro do intervalo que a gente está analisando, né? Os valores mínimos, mas os valores medianos aqui, os valores médios, a gente tem uma excelente predição. Tá? Outra questão, aqui eu estou trabalhando, deixa eu ver, com 12 dados. Obviamente, quanto maior for a série que vocês tiverem, melhor, porque aí vocês podem estabelecer uma reta de regressão com um ajuste melhor. Tá? Então, ok, beleza, Altair, fiz minha análise, achei aceitável os resultados que eu obtive. E agora, como é que eu vou obter a minha equação de regressão, a equação da minha reta de regressão? Simples, notem aqui, ó, aqui eu tenho os coeficientes. Tá? Lembrando lá que, do cálculo da matemática, a gente, quando vai estabelecer uma equação para uma reta, a gente tem o coeficiente linear, né, e o coeficiente angular da reta. Aqui nós temos a interseção, que é 39,02, e temos aqui o coeficiente angular, coeficiente linear e o coeficiente angular, 0,82. O que significa? Na nossa equação da reta é y igual a x mais b. Aqui é o nosso b, a nossa interseção, e aqui é o nosso a, 0,82. Então, quando a gente for estimar, vou até voltar aqui para a nossa tabelinha. A gente quer estimar esse valor aqui em vermelho, vou até botar em amarelo para ficar mais fácil da gente enxergar. O que é que eu vou fazer? Ó? Vai ser uma equação de uma reta. Então, vai ser A, que é o meu coeficiente angular, que está aqui, 0,82, vezes a chuva que aconteceu em São José da Laje, que está aqui do lado, em junho de 1996, mais o meu coeficiente linear aqui da minha reta, que é 39,02, ou seja, o meu intercepto, né? A minha interseção aqui. Então tá aqui, 222,4. Essa é a estimativa, esse foi o preenchimento realizado empregando a reta de regressão, ou seja, empregando o método da regressão linear, nesse caso aqui, simples. Lembrando que isso aqui foi só uma aplicação do método da regressão linear simples. Quem quiser obter maiores detalhes a respeito dessa metodologia, eu baseei toda essa aplicação no livro do professor Tucci, Hidrologia, Ciência e Aplicação, e no livro do professor Walter Colichon e Fernando Dornelles, Hidrologia para Engenharia e Ciências Ambientais. Então, vou deixar aqui na descrição a referência dessas duas referências, tá? Para quem quiser ir buscar maiores informações. Tá? Então, um abraço a todos e até a próxima.